Bom dia, meus amores. Pessoal, o relato que eu trago hoje é de arrepiar. É uma moça que conta, ela conta que em 2019 para 2020, a época da pandemia, ela e o esposo foram acometidos pela Covid. Então, pessoal, o esposo dela ficou entubado. E aí, pessoal, ela começou a se preocupar. Até então, ela não tinha pego o Covid, né? E aí, pessoal, ele ficou entubado. Quando fazia mais ou menos 4 para 5 dias que ele estava entubado, ela também contraiu o vírus. E aí, pessoal, ela foi ficando muito doente e acabaram entubando ela. Então, ela conta, pessoal, que foi 13 dias, ela ficou 13 dias entubada e ela conta que foi os dias mais complicado assim da vida dela, né? Porque, pessoal, ela conta que a hora que ela foi entubada, ela conta que não conseguia ficar inconsciente. O corpo dela, ela conta que o corpo dela estava lá entubado, ela via o esposo entubado, ela via o corpo dela entubado, ela via outras pessoas chegando, mas ela não conseguia ficar inconsciente. Ela estava ali acordada, ela sabia que era ela que estava ali. Ela sabia, ela via o esposo, ela via tudo. Ela conta que andava, o espírito dela andava pelos corredores. E ela conta que o esposo dela faleceu. Quando o esposo dela faleceu, ela conta, pessoal, que dentro do hospital, mesmo ali naquele lugar onde ela estava, conscientemente, ela conta que teve uma visão do sepultamento dele. Ela conta que via os 3 filhos dela chorando, via o cemitério, ela diz que via assim, o cemitério o qual ele foi estar sepultado. Ela viu aquela agonia, a preocupação dos familiares. E ali, pessoal, ela conta que quando ela viu aquela cena, ela disse que viu tudo, era como se fosse se tivesse abrido assim um telão na frente dela e ela estava assistindo. E ali, pessoal, foi quando ela começa a orar, ela começa a buscar Deus e fez um propósito com Deus. Ela olhava para o corpo dela ali, naqueles tubos, naqueles aparelhos, e ela orava a Deus, fez um propósito com Deus, que se Deus não deixasse, desse mais uma oportunidade para ela, porque ela se preocupava com os filhos, né, que ia ficar órfão de pai e mãe. Então, se Deus fizesse a obra na vida dela e não deixasse ela ir, né, partir, ela ia servir a Deus, ela ia fazer a obra do Senhor. Ela conta que ia fazer, ela falou, eu vou pregar a palavra do Senhor. Eu vou falar de salvação, eu vou falar da tua palavra. Se eu tiver essa oportunidade. Então, pessoal, ela fazia aquela oração e rondava, ela disse que o espírito dela rondava pelos os leitos, né? E ela fala que aquele hospital não parava de chegar gente, não parava de chegar gente. Era tirando, ela disse que via muitos sacos pretos saindo. Era entrando gente, saindo gente morta, saindo gente viva. Ela disse que era assim aquele movimento que parecia o outro mundo. Então, pessoal, passou-se os dias e ela sentia, ela sabia que, porque ela não via mais o corpo do esposo, né? Ela não via mais ele ali, naquele leito. E aí, pessoal, passou-se esses dias, ela via tudo, ela via eles trocando fralda nela. Eles ouvia a conversa. Ela via, pessoal, eles conversando, escolhendo quem tirava o tubo, quem deixava, né? E ela via muita gente partindo. Ela disse que via muita gente, aquelas espíritos em desespero, sem aceitar. Muita gente revoltada, aquelas pessoas se revoltavam. Ela disse que escutava aquele clamor e aquelas pessoas se revoltavam, porque não aceitavam e estavam tirando ali aqueles aparelhos e como é que se diz, assim, sem deixar dar chance para aquela pessoa viver. E ela se desesperava, pessoal. E com aquele clamor, ela via aquele povo chorando, aquelas pessoas ali sem querer sair. Ela disse que foi foi um pesadelo gigante que ela falou, de muitos dias, né? E aí, pessoal, uma certa manhã, ela dormiu. Ela disse que apagou assim geral, não lembra mais de nada. Ela disse que foi assim, de repente.
E quando ela acordou, pessoal, estava sem os tubos. Deus fez a obra na vida dela. E aí, pessoal, quando ela acordou, ela já foi perguntando quantos dias faz que o meu marido faleceu. E a enfermeira olhou para ela e disse: como é que você sabe que o seu marido faleceu? Ela disse: eu vi. E ela contou, pessoal, para aqueles médicos, contou para aquelas enfermeiras, tudo que ela vivenciou ali. Ela disse: eu via vocês tirando os aparelhos, eu via vocês cuidando de mim, eu via muita coisa, eu via as pessoas que faleceram, muitas estão aqui ainda. E ali, pessoal, ela contou tudo, né? Assim, só tem muita gente aqui, vocês não estão vendo, mas eu vi tudo. E ali, pessoal, ela teve alta e hoje ela veio, né? Eu venho contar o relato dela, né? Ela conta que, assim, como se fosse o mundo espiritual, né? O lado espiritual da coisa, né? Ela conta que era muito desespero, era muitas vidas em clamor, gritando e chorando aqui por conta da Covid. Aí eu fico pensando, pessoal, as pessoas ainda não aprenderam, né, essa lição, porque assim, Deus permitiu que a Covid viesse para que as pessoas se tornassem melhor. Como ela mesma disse, hoje eu sou uma pessoa que eu quero ajudar, eu quero fazer a obra do Senhor. Eu quero ser importante agora para Deus, ajudando as pessoas, abençoando as pessoas, falando do poder que Deus tem, porque Deus tem a chave da vida e da morte, é Deus que manda e desmanda. Então ela disse: eu estou aqui para fazer a obra, eu quero ser serva do Senhor, quero fazer a vontade de Deus. Pessoal, se vocês gostaram do relato, deixa aí um comentário, vão me seguindo para mais relatos como este, tá bom? E que Deus abençoe o final de semana de vocês. Beijos!